Amém, meus irmãos. Que alegria podermos juntos, meu pastor, compartilhar a palavra de Deus, podermos compartilhar as verdades que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e poder sempre estar aqui em família é muito bom, porque igreja é família e é um só corpo, uma só razão de existir, que é a glória de Deus. E num domingo como esse, tão precioso, domingo da ressurreição, domingo que nós paramos para celebrar, você que nos assiste pela internet, a ressurreição do Senhor Jesus. Ressurreição essa que é grande testemunho do poder de Deus. É quando o Senhor vence a morte. A morte é vencida e só Ele tem poder para dar novamente a vida, porque Ele nos fez. E Ele deu vida ao Senhor, e o Senhor vence a morte, Jesus vence a morte. E crer na ressurreição é crer em Deus, é crer no poder de Deus, e por isso nós estamos aqui. E é interessante, irmãos, quando pensamos no valor da ressurreição, também é um ensino basilar do cristianismo. Porque Paulo foi claro, pregar sobre Cristo seria em vão se Ele não tivesse ressuscitado. A fé em Cristo também seria vã. Se nós não tivéssemos experimentado a ressurreição, também o que seria das nossas vidas? Ninguém poderia ser redimido do pecado, todos os cristãos que dormiam teriam perecido. E diz o texto bíblico que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia, Jesus está vivo, glória a Deus por isso. E eu quero convidá-lo nesta noite a juntos. Eu quero dar um testemunho do que nós estamos vivenciando, mas eu também queria convidar você a juntos fazermos um passeio no Novo Testamento, a voltarmos lá nos dias da ressurreição, João capítulo 20, porque João capítulo 20 era um momento parecido com o que nós estamos vivendo hoje. João capítulo 20, em especial o 21, onde nós iremos meditar, é o texto que conta a história da ressurreição. Naquele primeiro dia da semana, Madalena vai ao túmulo e ali encontra o túmulo vazio. E interessante que ela volta correndo, chama os discípulos, e Pedro e aquele que Jesus amava, é a referência que o texto faz. João capítulo 20, eles vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. Aleluia, Ele ressuscitou. Jesus aparece aos discípulos, Jesus aparece a outros discípulos e até mesmo a Tomé, que não estava presente. Diz o capítulo 20 que 8 dias depois ele tem um encontro pessoal com Jesus. Imagine o coração destes homens. Mas interessante, irmãos, que quando a gente chega no capítulo 21, pastor, algo acontece. Esses discípulos, em especial 7 discípulos de Jesus, voltam para Galileia. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai notar que o capítulo 21 começa nos dizendo que depois disto, ou seja, depois daquela manifestação preciosa do Senhor, quando Ele aparece a Tomé, eles voltam para a Galileia. Pedro e os demais estão voltando, irmãos. É interessante que o capítulo 21, verso 1 diz que Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos, que os seus nomes não são mencionados, retornam para a Galileia. Interessante que a narrativa começa falando que Pedro estava voltando para casa. Ali na Galileia era a região onde Pedro foi encontrado por Jesus. Quando nós lemos o livro de Marcos, nós vamos notar que quando Jesus passa pela Galileia, Ele encontra Pedro, Ele encontra o seu irmão André, e ali o Senhor tem um encontro com eles, e foi ali na Galileia que Jesus iniciou o seu ministério, e Marcos nos conta que foi naquele mar, porque o mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, que Jesus tinha chamado Pedro e André. Mas interessante que agora, 8 dias após a ressurreição, João narra que Pedro e mais 6 discípulos tinham voltado para casa. E voltado para casa para fazer o quê? Jesus estava vivo, Ele era ressurreto, eles já tinham tido a experiência, tinham estado com Ele, mas eles retornam para casa. É interessante que quando a gente nota
a partir do verso 1, e nós vamos lendo a história. Eles retornam para casa, mas para fazer o quê? Para pescar. O texto diz que eles estavam pescando. Poderíamos pensar que essa volta para casa, a volta para Galileia, seria uma volta para reorganizar a vida, talvez para descansar alguns dias, ou voltar a fazer o que eles tinham certeza que tinham feito toda a vida. Meus irmãos, nós não sabemos qual a razão que Pedro e esses discípulos voltam para Galileia, mas uma coisa é interessante, lá no capítulo 20 nos diz que eles ainda não tinham compreendido sobre a ressurreição. Eles tinham estado com Jesus ressurreto, mas eles ainda não compreendiam esse valor, aquilo que era a morte e a ressurreição de Jesus. E ali estava Pedro e os demais pescando. Eu acho um detalhe interessante nesse texto, que uma das piores coisas que a gente pode fazer é pescar sem ter Jesus no barco. Porque eles passaram pescando a noite inteira e não pegaram nada. E interessante que logo ao amanhecer eles retornam para as margens e eles se deparam com Jesus. Os discípulos não sabiam que era ele, mas então Jesus diz: filhos, não tende nada para comer? O texto bíblico assim diz, narra esse momento. E então, interessante, irmãos, como disse, a pior coisa é pescar sem Jesus no barco, porque muitas vezes a grande questão não é apenas lançar a rede, mas é saber onde lançar. E Jesus manda lançar a rede à direita, e então a rede volta cheia. Mas é interessante, irmãos, que tudo muda. E então João, como muitos o reconhecem, mas o texto não diz aquele que o amava, alguns interpretam como João, mas aquele a quem Jesus amava vira para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. É o Senhor que falou conosco. E Pedro amarra a sua túnica, a sua cintura, porque estava despido, e se lança ao mar. Mas é interessante, irmãos, que quando eles se aproximam, quem estava ali na beira da praia? Ali estava Jesus, já com o fogo aceso e com um peixinho assando. Como diz o nosso pastor, é o churrasquinho de Jesus. Jesus estava fazendo um churrasquinho ali na beira da praia, e eles são convidados a se achegar e a comer pão e peixe assado. E agora eles estavam trazendo 153 grandes peixes. Imagina como seria aquele momento, aquela festa. Mas é interessante que não é um tom de festa. Naquele pequeno grupo, ao redor daquelas brasas, e enquanto aquele peixe assava, ali estava um homem chamado Pedro. Fico pensando que no coração de Pedro podia estar passando aquela mesma cena de alguns dias atrás. A última ceia, o último encontro. Jesus e os discípulos, e agora mais uma vez, Jesus e os discípulos. Mas depois do triste episódio da negação. Ali estava Pedro diante de Jesus. Ali estava Pedro diante do Mestre. Irmãos, eu fico a pensar como Pedro estava. E Jesus os convida para um momento extremamente relacional. E o texto diz que eles começam a comer pão e peixes. E eles começam a se alimentar. E ninguém tem coragem de perguntar se era Jesus, porque todos sabiam. Jesus reparte o pão, reparte o peixe. E talvez muitos poderiam pensar: agora vamos ter esse momento íntimo com o Mestre. Mas algo estava para acontecer. Naquele momento de extrema comunhão, de extremo relacionamento com o Senhor, naquela rodinha tinha alguém que precisava ter o coração tratado. O seu nome, Pedro. O seu nome, Pedro. Um homem simples, mas com um potencial extraordinário nas mãos do Senhor. E interessante, irmãos, que
Pedro e os demais estão ali na frente do mestre. E o Senhor começa então a falar com Pedro. E Jesus volta e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ó Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Naquele pequeno grupo, quem estavam ali? 8 pessoas. Era um pequeno grupo mesmo. Não era uma multidão. Não era o culto de domingo à noite. Não tinha ali um grande momento de celebração. Não tínhamos ali toda a iluminação. Não tínhamos um cenário preparado. Nós tínhamos peixe sendo assado, pão sendo repartido e muito amor. Ali estava Pedro. Então o Senhor começa a ministrar o coração de Pedro e conduz a Pedro, meus irmãos, a uma experiência extraordinária, experiência essa que removeria do seu coração a mancha do pecado, aquilo que transformaria Pedro para sempre, o discípulo que cometeu o erro de negar o mestre. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, e agora Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se o amava. E após Pedro responder as 3 vezes, Jesus pede a ele que apacente o seu rebanho. Mas o verdadeiro teste viria com a disposição de servir. Ele estava arrependido, mas Jesus queria mais, queria comprometimento. Interessante que nesse jogo de palavras, que às vezes a língua portuguesa não dá para termos uma real compreensão, principalmente da palavra amor, nas suas 3 definições: o ágape, o amor sacrificial de Deus para conosco, o grande amor do Senhor para com o homem, aquele amor de dar a sua própria vida, o amor filé, o amor relacional entre um amigo e outro. E interessante que a primeira pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Jesus estava usando a expressão do amor sacrificial. Pedro, você tem coragem de dar a sua vida por mim? E Pedro responde não com a mesma palavra. Pedro diz: Senhor, eu gosto do Senhor, eu sou teu amigo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Você é capaz de dar a sua vida por mim? Aí Pedro diz: Senhor, eu gosto de ti. É interessante que Deus, sabendo das nossas limitações, Jesus muda a palavra. E Jesus agora pergunta: Pedro, você é meu amigo? Porque Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabe quem sou eu. Jesus sabe quem é você. E ele vira para Pedro e diz: Pedro, você é meu amigo? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu sou. E o coração de Pedro é restaurado, o coração de Pedro é transformado, o coração de Pedro, irmãos, é curado de pescador de peixes a pescador de homens, de impetuoso agora de um coração amoroso, transformado. Mas eu te contei essa história porque essa história, após a ressurreição, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. A primeira coisa que esse texto me ensinou durante esses dias, essa semana eu comentava com a Samara sobre esse texto, é que Jesus vai até os discípulos. Ele foi a Galileia. E talvez quando a gente fala de Jerusalém a Galileia, a gente não pensa nessa distância. Mas pastor Marcos, de Jerusalém a Galileia eram aproximadamente 145 quilômetros de distância.
Jesus anda 145 quilômetros para fazer uma reunião de pequeno grupo. Mas a grande questão não era fazer uma reunião, é porque ali tinha alguém que precisava do amor perdoador dele. Jesus andou aproximadamente 140 quilômetros de distância de Jerusalém a Galiléia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele estava em busca de alcançar, ali estava Pedro, ali estava Tomé, Natanael, Tiago, João e 2 outros, um pequeno grupo de pescadores, e Jesus vai em busca destes homens, mesmo ali distantes de Jerusalém, porque a grande questão não era a distância de Jerusalém, mas era a distância do Mestre. E Jesus vai até aqueles homens. Nosso pastor tem nos ensinado, não só nos últimos 4 domingos, mas mensagens após mensagens, sobre a necessidade que temos de ir atrás de pessoas. E nos últimos domingos, em especial no último domingo, cada um de nós assumimos o compromisso de orar por uma pessoa. Mas antes disso, desde que nós mudamos para o Rio de Janeiro, Deus começou a nos incomodar fortemente a alcançar pessoas. E confesso aos irmãos que nós nos relacionamos muito como pastores com cristãos, e principalmente nós que trabalhamos numa agência missionária, especificamente eu trabalho muito com pastores o tempo todo, me relaciono com pastores, moro dentro de um seminário, todos os meus vizinhos são crentes, e às vezes eu olhava para um lado, olhava para o outro assim, Senhor, eu estou precisando me relacionar com quem não te conhece, eu só ando com crente. Isso é uma bênção, mas o Senhor me chamou para alcançar pessoas. Eu chego na minha igreja, eu ouço esse desafio, eu abro a palavra, eu estou ouvindo esse desafio. Tenho experimentado isso, mas desde que nós mudamos para cá, a nossa vida mudou muito, porque os nossos relacionamentos no Rio foram construídos todos a partir da missão. Nós moramos na Tijuca, eu moro dentro do CIEM, antigo Iber, os irmãos sabem, ali é um seminário. Eu ando nos corredores lá daquele lugar, eu só encontro com gente que respira missões, que ama missões, com alunos que querem ir para o campo. Mas eu queria achar pessoas que estão carentes de Deus. E aí nós começamos a nos relacionar e pedir ao pastor para a gente poder começar na nossa casa, abrir a nossa casa para pessoas. Pessoas que são cristãs, mas principalmente pessoas que não conhecessem a Jesus. Porque às vezes nós até abrimos a nossa casa, mas abrimos para pessoas que conhecemos. Às vezes nós até temos modelos de pequenos grupos, mas modelos que atendem a nós, a nossa realidade. Porque essa questão de abrir a casa, de ir até as pessoas, em pleno século 21, isso é um desafio extraordinário, principalmente quando a gente liga o jornal ao meio-dia. Quem eu vou trazer para a minha casa? Quem vai entrar dentro da minha casa? Porque nós sempre aprendemos que nós precisamos levar as pessoas à igreja, mas é ao contrário, nós precisamos levar Jesus às pessoas. E esse texto aqui começa a nos ensinar que Jesus foi aonde estes homens estavam, e nós precisamos ir aonde as pessoas estão, e o Senhor começou a nos incomodar. E aí comecei a compartilhar com o pastor Aider, com a Anaí, que também estavam chegando no Rio, esse mesmo objetivo, e eles começaram a ter o coração ardente sobre isso. E aí o pastor nos disse que tinha uma família da nossa igreja que morava perto da nossa casa, a Carla e o Jorge, e começamos a nos reunir às terças-feiras. 2 famílias, 2 casais, daqui a pouco 3, tínhamos dia que éramos 3 pessoas, 4 pessoas, mas nós começamos a praticar aquilo que o nosso pastor nos ensinou na semana passada. Cada um de nós começamos a nomear pessoas que não conheciam a Jesus. E aí a gente pegou um papelzinho simples, relacionamos pessoas que a gente conhecia, que não conheciam a Jesus, e começamos a orar por elas. Começamos a orar por elas incessantemente e pedir que Deus nos usasse para irmos até essas pessoas. Irmãos, quando nós começamos a orar por pessoas, quando nós nos dispomos a ir até essas pessoas, algo acontece, porque o maior interessado pelas pessoas que estão longe do Mestre é o próprio Senhor Jesus. O exemplo está aqui. Ele andou 145 quilômetros para fazer uma reunião de pequeno grupo,
com 7 discípulos que tinham se afastado dele, porque eram importantes para ele. Começamos a orar, e aí nós começamos a clamar ao Senhor, e no 5º encontro, nós tivemos a alegria de conhecer a Giovana e o João e a Giovana, que foi o primeiro casal que começaram a estar conosco. Até o Tony estava lá naquele dia, e eles começaram a conhecer a Deus. Uma história linda da Giovana e do João, e Deus começou a trabalhar na vida dos dois. E alguns encontros depois, a Giovana voltou para o Senhor e veio à igreja, conheceram a igreja, a nossa igreja. Hoje ela é membro da nossa igreja, mas algo aconteceu na casa da Giovana. O João ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Giovana conhece a Jesus desde a infância, mas o seu esposo ainda não conhecia Jesus. Mas o Aider começou a orar pelo João, e eles começaram a estudar a Bíblia juntos, e começamos a caminhar semanalmente. E num desses encontros, o João confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Está aqui conosco hoje e vai ser batizado no próximo batismo em nossa igreja. Nós não conhecíamos o João, eu não sabia quem era o João, mas hoje eu conheço o João e sei que ele é vascaíno, né? Ó, alguém deu um glória aí, né? Eu sei, aí o pastor ficou triste aqui, o pastor não viu graça nenhuma nisso. Mas o João é alguém especial, que estava longe do nosso convívio. Mas quando nós entendemos essa oportunidade de ir até as pessoas e alcançar pessoas, nós começamos a ver pessoas que Deus coloca na nossa vida. Estou apenas te contando um exemplo, mas vou te contar vários outros. Mas uma coisa aconteceu, ali nós iniciamos o PGM, o pequeno grupo, e nós começamos a alcançar pessoas, e aí nós temos aprendido, irmãos, que vale a pena alcançar pessoas. Mas a segunda lição desse texto que nós aprendemos e estamos colocando em prática, é que a ação de Jesus com os discípulos, ela foi extremamente relacional. Jesus foi à busca dos discípulos, ele não preparou um culto formal, ele não preparou um encontro formal, ele chegou à beira do mar, chamou os discípulos, acendeu um fogo, botou um peixinho para assar e mostrou que na informalidade, através dos relacionamentos, é que nós alcançamos as pessoas. Interessante isso. Por muito tempo eu imaginei e aprendi que evangelização era trazer alguém à igreja. Isso é importante, mas mais do que trazer alguém à igreja, é levar Jesus às pessoas. E de maneira relacional, com simplicidade. Jesus foi até onde eles estavam, mas não teve uma postura de julgamento, de acusação. Jesus senta com eles. É por isso que Jesus era conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Ele sentava com as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele se relacionava com gente, mesmo sendo Deus. E ali ele come peixe, ali ele come pão. E ali, meus irmãos, através de relacionamentos, aqueles discípulos, em especial Pedro, é curado. Essa rede de relacionamento é algo extraordinário. Através do Aider nós conhecemos o João, a Giovana. Hoje pela manhã nós tivemos uma senhora aqui conosco no segundo café, segunda vez que ela vem à nossa igreja. Através da Giovana, a Giovana começou a testemunhar para ela. E esta senhora, no segundo encontro que tivemos juntos, no meio daquele encontro, ela virou e disse assim: eu preciso receber a Jesus. Ela está com o coração encantado com o Evangelho. É a segunda vez que ela vem e conhece a família do Meyer. Mas ela saiu daqui hoje apaixonada, porque ela viu amor neste lugar. Ela saiu encantada. A história dessa senhora é uma história de perdas. Perdeu o esposo, perdeu o filho,
tantas coisas na sua vida, mas com 86 anos, aquela senhora lúcida, eu tenho certeza que Deus deu vida àquela senhora por uma coisa, que Ele tinha um plano na vida dela. Através da Giovana, ela conheceu a Jesus como Salvador. Relacionamento. É relacional, irmãos. É um alcançando o outro. É um levando o outro a Jesus. Essa rede de relacionamentos vai se formando. A partir de onde? Das nossas casas, do nosso dia a dia, da universidade, do trabalho. É seu colega lá do trabalho. Mas a terceira lição que o texto nos ensina, e eu termino aqui, foi naquele ambiente de relacionamento que Pedro foi curado. É interessante isso, irmãos. O nosso problema com Deus foi relacional. Nosso relacionamento com Deus foi atingido por causa do pecado. Mas o nosso relacionamento com Deus também foi restaurado em Cristo. Os nossos maiores problemas, como cristãos ou na nossa vida no dia a dia, são problemas relacionais. Mas é através dos relacionamentos também que vem a cura. Foi assim com os discípulos a caminho de Emaús. Foi assim agora com Pedro, foi assim comigo e com você. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem está aqui que foi através de relacionamento que conheceu a Jesus e pudesse levantar a mão? Alguém que investiu na sua vida. Quem foi? Levanta a sua mão. Alguém caminhou com você, esteve lado a lado. A maioria das pessoas. A cada 4 pessoas que são batizadas, 3 chegaram na igreja para o relacionamento. 3 foram levadas por alguém. 3 foram alcançadas por amor. Em um ambiente acolhedor, o coração de Pedro foi restaurado. Não foi um ambiente de julgamento, não foi um ambiente onde uma forma talvez mais centrada, mais litúrgica, mas foi comendo pão e comendo peixe. E interessante que quando o coração de Pedro é curado, Jesus então vira para Pedro e disse: Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas. Dias após a ressurreição, nós aprendemos nessa noite com esse texto que, como Jesus, nós precisamos ir até as pessoas que estão distantes. De que forma nós vamos fazer isso? De forma relacional. Nos dias de hoje, talvez nós não vamos à praia fazer um churrasquinho, e até que podemos fazer isso também, e devemos fazer isso também, convidar os amigos que não conhecem a Jesus, mas podemos convidá-los para ir às nossas casas. Na última semana nós fomos desafiados a orar por alguém, e se eu perguntasse hoje a você, quem você está orando? Quem você gostaria de levar a Jesus? Quem você gostaria de poder apresentar o Evangelho? É esta pessoa que Jesus está chamando para que possamos repetir esses mesmos passos. Nessa história toda, aquele nosso pequeno grupo que eram 5, 6 pessoas, nós estamos agora com 14, 15, 16, já não é mais um pequeno grupo. Vamos multiplicar agora dentro de 2 meses. Seremos 2, daqui a pouco seremos 4, daqui a pouco seremos 6, 8, 10. Seremos muitas casas, alcançando as pessoas do Rio de Janeiro, que estão como Pedro, com seus corações machucados, que estão distantes de Deus. Talvez você conheça até pessoas que um dia estiveram na igreja, e que agora estão como Pedro, afastadas, precisando de um cuidado, precisando de um carinho, precisando de alguém que esteja disposto a sentar com ela, a talvez acender um fogo, a assar um peixe, a comer um pão, e andar 1 milha a mais. É isso que o Senhor está nos chamando. E é isso que o Senhor chama a mim e chama a você. A investir em vidas. Esse é o chamado de Deus para nós. Este é o maior exemplo da ressurreição. A ressurreição que curou o coração de Pedro, para fazer dele
um pescador não mais de peixes, mas um pescador de homens. A minha vida tem sido abençoada a cada semana. A cada semana quando nós nos encontramos. E olha que o encontro não é mais só durante a semana, porque é algo tão intenso, que seja através do grupo que existe no WhatsApp, seja no encontro para o encontro discipular durante a semana, um almoço, um café, um passeio no parque juntos, tem sido momentos de chorar juntos, de caminhar juntos, também de se alegrar juntos. Tem sido tempo de viver igreja. É esse testemunho que eu gostaria de dar para você hoje. Para você não ter medo de se relacionar, não ter medo de abrir a guarda do seu coração para alcançar pessoas, para talvez abrir também a sua sala, a sala da sua casa, para receber pessoas, para comer um peixinho, para dividir um pão e para compartilhar o que você tem de melhor, a sua fé, aquilo que você acredita. Quero convidá-lo a curvar a sua cabeça. Encerro nessa noite, quando durante esses dias, nosso pastor tem nos desafiado de maneira extraordinária a seguir este exemplo de Jesus, a ir atrás daqueles que estão longe. Há muitos Pedros por aí. Há muitas pessoas que estão como Pedro, não entendendo muitas coisas sobre Deus, sobre a ressurreição. Às vezes já estiveram tão perto de Jesus, às vezes já foram e são até membros da igreja, mas não compreenderam ainda o valor da ressurreição, estão longe, voltaram para Galileia. Você conhece essas pessoas, você sabe de quem eu estou dizendo. Você tem amigos também que ainda não entenderam a ressurreição. Tem pessoas do seu relacionamento. E Deus tem mexido com a gente, para a gente abrir a nossa casa, abrir a nossa vida para alcançar essas pessoas. Mas talvez hoje você diria assim: pastor, eu estou igual Pedro. Hoje eu estou desanimado como Pedro. Mas o Senhor quer nos renovar como Ele renovou a Pedro, para Ele dizer assim: vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu queria desafiar você a abrir a sua casa, abrir a sua vida e alcançar pessoas. Quero dizer a você que não tem alegria maior de ver alguém confessando a Jesus como Salvador, e você poder ser um instrumento na mão de Jesus para levar essa pessoa ao Mestre. Se você tem esse desejo, se você já tem orado por alguém, eu queria convidar você a ficar de pé, onde você está, e dizer: Senhor, eu quero levar essa pessoa a Jesus. Eu quero ir até essa pessoa. Eu não sei muito como fazer isso, eu não sei muito como agir, mas eu quero alcançar pessoas. Nessa noite eu entendi que assim como o Senhor foi até Pedro, eu também tenho que ir. A segunda questão não é somente ir, mas é se relacionar. É comer pão, é comer peixe, é investir tempo na vida dessa pessoa, é convidá-la talvez para ir à sua casa. Talvez se você convida ela para vir aqui domingo à noite, ela não virá diretamente. Mas se você convidar ela para ir à sua casa, e lá na sua casa, comendo pão e comendo peixe, ou aquele bolo gostoso, um pão de queijo, quem sabe, você vai dizer para ela o que Jesus fez na sua vida, no seu coração, e você vai compartilhar com ela quem é Jesus para você. E quando a gente faz isso, nós já estamos orando, algumas coisas acontecem, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo de Deus vai falar o coração desta pessoa, e nós cremos que ela será transformada. Assim como um dia a irmã Abigail investiu na minha vida e me pegou no braço. Meus pais não eram cristãos,
mas aquela senhora tão bondosa cuidou de mim. E hoje eu posso estar aqui compartilhando com você. Eu sou fruto de alguém que investiu em relacionamento. Hoje o Senhor quer te usar. Talvez você está dizendo: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Fica tranquilo. Só basta você dizer: eu estou aqui, eu quero me relacionar com essa pessoa, eu quero investir na vida dela. E você vai ver algo extraordinário acontecendo. Os próximos domingos o nosso pastor vai nos ensinar muito como fazer isso. Ali no livro de Atos, como as coisas funcionavam. E nós vamos aprender mais e mais como abrir a casa, como abrir a vida, como alcançar pessoas. Mas hoje eu quero dizer a você: vale a pena fazer isso. E se você ficou de pé, é porque isso tem falado ao seu coração. Eu queria orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ensina, ó Deus, através dessa experiência grandiosa de Pedro, quando ele voltou triste para Galileia, sem rumo, sem direção, talvez querendo retomar a sua vida, querendo voltar a ser um pescador de peixes. O Senhor se importou com Pedro, saindo de Jerusalém, andando aproximadamente 140 quilômetros para fazer uma reunião tão informal, ao redor das brasas, para mostrar para Pedro que ele era precioso, para mostrar para Pedro que o Senhor sabe quem ele era, que o Senhor o conhecia, as suas fragilidades, as suas fraquezas. E o Senhor foi até a Pedro, e o Senhor curou o coração de Pedro. E o Senhor disse para Pedro: agora vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Hoje nós estamos aqui de pé, Senhor, dizendo que nós queremos também apacentar aquelas pessoas que o Senhor tem, para que a gente possa cuidar como o Senhor cuidou de Pedro, que a gente possa investir tempo com estas pessoas, que a gente possa ir a Galileia, se preciso for, que a gente possa acender um fogo, assar um peixe, mas enquanto comemos, falar das tuas verdades e compartilhar o teu amor. Porque quando isso ocorre, corações são curados. E assim como o coração de Pedro foi curado, cura, Senhor, o coração dessas pessoas que nós temos orado. E nos usa, Senhor, para levar o teu amor até elas. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem nos permitido experimentar aqui como igreja. Obrigado por essas pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, também querem abrir as suas casas, querem alcançar pessoas, querem ser instrumentos nas tuas mãos. Obrigado pela vida do nosso pastor, que é um exemplo para nós, que tem nos ensinado a cumprir a missão. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas do nosso pequeno grupo, que o Senhor tem nos permitido conhecer. E obrigado porque elas são tão preciosas, que elas nos ensinam a amar mais aqueles que ainda não te conhecem. E que o nosso coração possa sair daqui hoje fervendo, ardendo, desejosos de alcançar pessoas para ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu só queria te dizer uma última coisa. Pedro não era um teólogo, o teólogo era Paulo. Pedro não era um grande doutor. Pedro não era um homem que tinha tanta formação.
Mas Pedro foi grandemente usado por Deus para alcançar pessoas. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas simples. Deus quer usar homens simples. Deus quer usar você lá na plataforma. Deus quer te usar lá na sua escola. Deus quer te usar na construção. Deus quer te usar no escritório. Deus quer te usar na sala de aula. Deus quer te usar com a sua vizinha. Deus quer te usar no seu dia a dia, no seu táxi, no seu trabalho. Homens como Pedro, homens simples, mas que disseram: Senhor, eu estou aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.